Olá pessoal, aqui é o Ricardo, estamos de volta e nessa aula a gente vai continuar aplicando a textura no robô e vamos pintar direto a textura no objeto. Vamos começar então, né? Então a gente tem aqui o nosso objeto. O que a gente vai fazer? Vai clicar com o botão direito, Convert to the Editable Poly. Convertemos. E aí, eu perdi tudo que estava aqui? Não. O Unwrap está lá. Você só não está vendo. O que a gente faz? Clica aqui no Paint. Ele vai dizer que eu tenho que assinar um material no objeto para poder começar a minha pintura, né? Ou procurar um material aqui para aplicar. Eu vou assinar um material no objeto. Diffuse Color. Aqui eu posso selecionar o tamanho do material. Então, quanto mais detalhes eu quiser que apareçam, eu seleciono o tamanho aqui. Pode ser 256, que é muito pequeno, 512, né? 1024 ou 2048. Eu vou colocar 1024, que é o suficiente, tá? E ele vai me pedir aqui onde que eu quero salvar a nova textura. Quando eu clicar aqui, já vai abrir minhas pastas, né? Eu vou salvar lá na área de trabalho. Vou colocar o nome para textura, robô, ok, e save, ok. Tudo bem, ok. Aqui vai aparecer uma janela. Percebe que ele já assinou um material, né? Aqui vai aparecer uma janela que tem esse fundo. Aqui a gente tem as layers, que são camadas, né? Então eu vou criar uma nova camada, que é por onde eu vou começar a pintura. Então o que a gente vai fazer aqui? Bom, como que a gente faz? Aqui você escolhe as cores. Caso a gente vai escolher uma cor aqui, o vermelho. Você clica duas vezes e você edita a cor. Vermelho não, vamos colocar um verde, tá? Ok. E aí a gente começa a pintar o nosso robozinho, né? Então vamos lá. Aqui você escolhe o raio do pincel, opacidade, dureza, espaçamento, distribuição, tá bom? Tem um outro detalhe aqui também que é bem legal. Eu quero um botão verde aqui desse lado. Ele vai ficar brilhante, tá? Então coloca um botão verde aqui. Vou colocar para aparecer as edges, fica melhor. Eu tenho umas formas de editar aqui, por exemplo, Brush Settings. Então, Mirroring. Aqui eu escolho aqui é o espelhamento, tá? Eu escolho que eixo eu quero espelhar o meu pincel. Ou no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z, tá bom? No caso é o eixo X. Então vamos lá, vou fazer aqui, ele já está espelhando. Só vamos dar uma conferida se a gente está pintando realmente a frente ou as costas. Ele está pintando as costas, eu quero pintar a frente, tá? Então vamos lá. Então vamos pintar a frente do robô. Então vou fazer os botões aqui espelhados. Ok, faz mais um botãozinho aqui. Tá espelhando aqui, tá vendo? Aqui a gente coloca mais um botão e aqui mais um botão. E agora a gente cria uma outra camada
e vamos colocar uma outra cor. Então a gente vem aqui, vamos trocar para cinza. Não preto, um cinza. Pronto. E aí a gente vai pintando. Eu atropelei aqui o verde, não tem problema. Eu passo essa camada para baixo, tá vendo? E eu consigo aumentar o raio do pincel. Vou pintar ele todo de preto. Então a gente vai pintando. É uma maneira assim bem controlada de você colocar uma textura manualmente, tá? Desde que não seja uma imagem, se você quer realmente pintar direto na tela, o Max tem esse recurso, que é um recurso muito legal, pouca gente conhece e acaba usando outros programas para pintar a textura. Não é necessário, você pode fazer isso no próprio Max, tá bom? Agora pintamos. Agora você pode colocar também alguns efeitos na pintura, né? Por exemplo, você vem aqui, Mask, e aí você tem uns presets de máscaras, né? Metal, ferrugem, tal, que e outros presets aqui também de alfas, né? E você pode carregar alguns mapas customizados aqui. Você criou um mapa, você quer carregar uma imagem e tal, você pode colocar aqui. No caso, eu vou usar ferrugem. Então, a gente vai aqui no pincel, randomizar a opacidade, a dureza, o espaçamento e a distribuição, tá bom? A cor não mexe aqui. Vamos customizar também o tamanho do pincel, né? Ele pode ser customizado aqui, você coloca o mínimo, o máximo, tá bom? Então vamos lá, continua no modo espelhado, né? E vamos colocar umas ferrugenzinhas aqui. A gente pode criar uma outra camada para poder aparecer a ferrugem, que é claro não vai aparecer muito porque o fundo está preto. Então vamos mudar esse fundo, vamos pintar ele de branco. A gente vai lá em cima, eu quero aparecer essa ferrugem, eu acho que fica mais legal com uma ferrugemzinha. Então vamos deixar aqui o branco. Vamos mudar o tamanho do pincel. Pronto. E aí a gente faz aparecer umas ferrugenzinhas aqui. Tá. Só de brincadeira. Pronto. Só para brincar um pouquinho. E você pode também colocar um alfa. Vamos brincar com um alfa agora. Dá mais uma ajeitadinha aqui. Ok. Vamos colocar outra layer lá em cima do verde, né? Bom, a gente tem ele aqui, bem legalzinho. E aí você faz da maneira que você achar melhor, como eu sempre digo, vai experimentando, vai colocando
de acordo com o que você quer, o controle, vai experimentando, vai praticando para ver como é que funciona, né? E você vai ver que tem muita coisa legal que dá para colocar. Aqui agora vamos dar um outro efeito aqui. A gente vem aqui, desliga a máscara, vem aqui no Smooth, né? E dá uma, tira lá o Randomize, e vamos dar uma, aplicar o Smooth aqui. Aumenta o tamanho do pincel também, né? Tá muito, tira o mirror, o espelhar, aumentamos um pouquinho o tamanho do pincel. Outra coisa que eu quero que você perceba é que o tamanho do pincel é esse. Eu aproximo a imagem, o tamanho do pincel não muda, tá? Então presta bem atenção nisso. Eu diminuo, eu fico mais longe do objeto, o tamanho do pincel é sempre o mesmo, tá bom? Então não é defeito do programa, ele é assim mesmo, tá? Então aí a gente dá uns escorridos aqui nesse ferrugem, né? Que dá um efeito mais bacana. Outra coisa também, atenção que o Smooth ele vai agir, o pincel que você está usando vai agir na camada que você está pintando, tá? Então, no caso, essa onde está o verde, que eu dei umas pinceladas aqui, tá bom? Vamos aqui no preto, aí sim, eu pego tudo. Então, muita atenção com as camadas, tá bom? Você conhece, você usa o Photoshop? Se você não usa, se você não conhece, aprenda, porque para aplicar textura, para trabalhar com textura, você vai usar muito o Photoshop, tá? E as camadas, o Photoshop trabalha dessa mesma forma, com camadas, tá bom? Então é necessário que você saiba usar o Photoshop, sim, tá? Não é difícil. A gente tem um curso lá que a gente está tem um curso falando do Photoshop. Você dá uma olhadinha lá se você não conhece, que ele é muito simples e é muito legal também, que você aplica efeitos incríveis também, tá bom? Só uns escorridinhos aqui a mais. Legal, é isso aí. Na verdade, não vai ficar muito aquelas coisas, essa textura do robô. Eu estou mais preocupado aqui em mostrar a ferramenta para vocês. Então, em umas partes vai usar algumas coisas, em outras partes vai usar outras. Tá legal? Bom, você terminou de pintar. Mais uma coisa, voltando a dizer do Photoshop, né? Ele é muito parecido com o Photoshop, porque até a maneira, né, de você trabalhar com as camadas é idêntica, tá bom? Você pode dar um overlay aqui. Vamos dar um overlay aqui também. Olha que interessante. Nessa aqui não. Nessa aqui também multiplier não. Vamos deixar normal. Essa aqui vamos dar um multiplier. Beleza. A hora que você achar que tá bom, clica com o botão direito e aí ele vai aparecer essa janela. Escolha a sua ação. Continue pintando. Save, salvar como PSD, com um arquivo PSD. Mesclar tudo e salvar a textura. Salvar como PSD e colocar a textura como material. Salvar todas as layers e colocar como, ou descartar a pintura, né? No caso aqui a gente vai mesclar tudo
e aplicar o material. Ok? Bom, na próxima aula a gente continua aplicando a textura no robô. Deixa seu comentário, se inscreve no canal, curte nosso vídeo, porque isso ajuda a gente demais, tá? E vamos até o fim, que tem muita coisa para ver. Um abraço e até a próxima.